Existem às margens do rio algo que parece mais como um cio, pois a obsessão aludida à obstinação promulga sua razão deturpando a verdade. Só que no veio do rio, um povo santo seguiu, e neste rio se submergiu, banhado com o sangue da glória de Deus, deixando às margens os faltos de coragem, que só tem na bagagem a sua própria maneira de ser, de crer e de agir. De um lado existem os tradicionais, que dizem saber demais, e desdenham os neopentecostais, os julgando voláteis e volúveis. Do outro lado do rio há algo análogo ao cio. Não, eles não sabem demais, mas se acham demais. Se julgam super espirituais, sempre orando em línguas estranhas, mas em meio às entranhas, fogo estranho havia. Por serem pentecostais e se julgarem demais, tão cheios da unção, egocêntrica pseudo-razão, execram aqueles que não são, que do outro lado do rio estão. Mas o Senhor deste rio traz em seu seio um sonho, de trazer para o meio, mergulhar no seu veio, os que são e os que não são, e os que um dia o serão. Bendito seja o nome deste Deus. Tem um texto interessantíssimo, uma advertência, uma observação de Paulo na segunda epístola que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, que testifica-se o seguinte: Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para nada proveito, exceto para perverter os ouvintes. O versículo 15, que é o mais profundo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como um câncer, entre os quais estão Emineu e Fileto. Enfim, a grande realidade é que quando eu me converti numa BR, e fui direcionado para um meio neopentecostal, pois com viés mais profundo também de pentecostalismo. Mas o que me chama a atenção é que na época havia, de certa forma, do lado que eu estava, uma certa execração aos tradicionais. Eu jamais me imaginaria estando no meio tradicional, justamente por causa dos julgamentos que eu ouvia e da maneira preconceituosa, digamos assim. Isso foi há muito tempo atrás, nos idos do início dos anos 90. A grande realidade é que a vida vai passando e nós vamos amadurecendo. Desilusões pessoais que não vêm ao caso, não estou aqui para pagar com a mesma moeda, ou seja, para execrar ou julgar. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não julgo pessoas, mas avalio comportamentos. E o propósito aqui é esse, de avaliar comportamentos. Ou seja, para ser mais objetivo, eu jamais me viria numa igreja tradicional, já que vivia a miúde orando em línguas, entre tantas outras coisas,
Com o tempo são coisas que foram ficando em segundo plano, eu não queria nem entrar no mérito da questão a esse respeito. A grande realidade é que as desilusões, as frustrações, seja com liderança, seja com ministério, seja com minha própria vida, com atitudes erradas que eu tomei. Geralmente eu ficava tentando alcançar oportunidades nessa ou naquela, sempre de uma igreja pequena para outra, e sempre tendo dificuldades, não por causa da liderança destas igrejas, mas porque eu estava tentando fazer a minha vontade, não a vontade desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Por fim, cansado de tanta decepção, meu sobrinho, que havia começado a participar de uma igreja tradicional, e pela primeira vez eu não estava resoluto, decidido, cheio de autossuficiência, migrando para um outro movimento, um outro tipo de filosofia, ou seja, um outro tipo de liturgia. Hoje eu entendo que a essência cristocêntrica, seja dos tradicionais ou dos pentecostais, o princípio basilar é o mesmo. Também não é a questão. A grande realidade é que eu fui para me esconder, para lamber as minhas feridas, e por sinal, por incrível que pareça, numa igreja até muito ostentosa, digamos assim. O que eu não sabia é que dentro desta igreja eu encontraria, já que hoje realmente, pela misericórdia de Deus, eu entendo um pouco melhor o que vem a ser ovelha. E não bode, porque eu parecia mais um bode, junto com aqueles que execravam, que criticavam. Mas quando Deus começou a me levar para esta igreja, eu encontrei águas tranquilas, eu encontrei pastos verdejantes, ou seja, como uma ovelha. Aí já não era mais o meu ego religioso, a minha obstinação que falava, mas sim Deus cuidando com carinho. E por que estou falando isso? Porque essa igreja ela é tradicional, ela é de cunho calvinista. E embora eu nem sabia direito, mas eu tinha uma certa predileção por esse tipo de conceito, digamos assim. Até mesmo essa poesia que eu escrevi, ironicamente, quando eu escrevi, há muito tempo atrás, eu fazia parte do meio neopentecostal, e justamente respondendo aquilo que um grupo de pessoas que nós fazíamos, grupos de oração, e nós tínhamos os tradicionais como primos, e um monte de questões que nós fazíamos julgamentos sem entender a fundo, e olha que hoje eu ainda tão pouco sei. A grande realidade é que ao mergulhar no rio como um poema, eu pude perceber a minha igreja, ainda que tenha um cunho calvinista, não é o princípio básico, ela vai além, o princípio dela é cristocêntrico. Agora, se Calvino tem ideias cristocêntricas, ela abarca, se Jacob Armínio também tem algo de bom, a igreja minha abarca. A grande realidade, a lição que eu aprendi é a seguinte: nós pertencemos a Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3, na primeira epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 3, onde diz assim: uns são de Calvino, outros são de Jacob Armínio. Calvino plantou, Jacob colheu, mas Deus dá o crescimento. Aliás, não é isso não, né? Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Apolo plantou, Paulo regou, vice-versa, não estou me lembrando aqui agora, mas é Deus quem dá o crescimento. E o princípio dessa igreja que eu faço parte é ser renovada a cada vez, a cada ministração, a cada preconização, não defendendo um viés ideológico, ainda que parte da liturgia ou da teologia, mas acima de tudo levantando, arvorando a bandeira da idoneidade bíblica, o conhecimento sincero, aprofundado nas Sagradas Escrituras. E é por isso que eu peço a Deus que eu não volte ou saia de lá, mas se eu tiver de sair, que eu saia com as mesmas propostas, ou seja, porque eu tenho um sonho missionário, e quem tem um sonho missionário sabe que não adianta, ele vai seguir levando a mensagem por onde ele for, mas quando eu sair eu quero levar a igreja comigo, dentro do meu coração, e tudo bem que ela me fez,
Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.